Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia, uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, acesse e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, WhatsApp São Paulo 974012235, chat no site da AltV e ainda um telefone que fica à sua disposição, é São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Arnaldo Jardim. Arnaldo Jardim, prazer tê-lo aqui, que bom revê-lo. Estava com muita saudade de você, Zancopé. Uma alegria poder vir ao Gente que Fala, do querido Fausto Camunha. Felicidade estar acompanhado aqui do Cimino, que eu reencontro, querido amigo. Misael, muito obrigado também por essa oportunidade de dialogarmos num período muito animado que nós estamos vivendo, né, Zancopé? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Espero poder, com vocês, ter um bom momento de diálogo. Uma saudação a todos que nos acompanham aí, ouvindo a Trianon ou através do site. Muito obrigado. Arnaldo Jardim, filiado ao PPS, correto? E atualmente secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Como é que alguém com uma votação expressiva, uma carreira expressiva no Legislativo, faz a opção pelo Executivo? Olha, primeiro agradecer essa menção sua, e realmente nós tivemos aí o privilégio de, mais uma vez, na última eleição, eu fui reeleito para deputado federal. E foi muito importante isso, numa trajetória que me reuniu a você há muito tempo, né, Zancopé? Eu fui 4 vezes anteriormente deputado estadual e agora, novamente, exercendo o cargo de deputado federal. Uma questão que pesou muito para que eu pudesse vir aqui é o fato de que nós iríamos viver, como tudo tem acontecido em Brasília, um período de muita conturbação, né? Conturbação não é algo que nos afasta, mas eu acho que Brasília, o clima próprio que está se vivendo lá, ele não tem ensejado muito que o debate mais profundo das coisas aconteça, que nós tenhamos ocasião de fazer as reformas estruturais que o nosso país precisa. E entre isso, e aceitar o convite do governador Geraldo Alckmin para tocar a pasta de Agricultura e Abastecimento, eu acabei optando por vir aqui para São Paulo, Zancopé. Acho que eu, de alguma forma, posso estar acumulando algumas responsabilidades, e prova disso foi o que aconteceu comigo há um mês atrás. Depois de 2 reuniões que nós fizemos, eu acabei sendo eleito e eu presido agora o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. Por indicação dos secretários de outros estados, assumi essa responsabilidade, o que tem, inclusive, exigido que eu esteja em Brasília pelo menos de 15 dias, tratando das questões da agricultura junto ao Ministério, de uma forma geral. Então, foi muito importante que isso tivesse acontecido. Estou feliz com esse fato de estarmos lá representando São Paulo, também no Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. Advogado Arthur Rolo, prazer tê-lo aqui, Rolo. Bom dia, boa tarde, Zancopé, boa tarde, deputado Arnaldo Jardim, também ao Antônio Carlos Cimino e ao Misael, uma boa tarde, sempre um prazer retornar aqui ao Gente que Fala, é muito gostoso o debate, estamos aqui para participar. Eu vou lembrar mais uma vez, teu nome remete logo à legislação eleitoral, mas a tua especialidade é direito do consumidor. Na verdade, Zancopé, o que aconteceu, né? Essa história é uma história curiosa. O pessoal fala que eu não faço direito eleitoral. Eu comecei a fazer direito eleitoral quando eu comecei a estagiar no escritório em 1993. Então, desde 93 eu faço direito eleitoral. Só que o que aconteceu? Eu gostava de dar entrevistas e o doutor Alberto Rolo monopolizava as entrevistas do direito eleitoral. Ele não me deixava dar entrevista de direito eleitoral. Aí eu falei assim, tá bom, você não me deixa? Então eu dou aula de direito do consumidor, vou falar de direito do consumidor. E agora inverteu, eu faço o direito eleitoral desde que eu comecei a estagiar, muito mais do que direito do consumidor, mas agora o pessoal fala, ele não faz direito eleitoral, só faz direito do consumidor. Na verdade, essa foi a minha pergunta. Por mais que sejam especialidades completamente distintas, eu faço ambas e procuro
fazê-las da melhor forma Com possível. muita competência. Antônio Carlos Cimino, prazer tê-lo aqui, Cimino. Prazer enorme retornar ao Gente que Fala, liderado por você, o Fausto Camunha, que é um jornalista muito querido de todos nós, ladeado aqui pelo deputado e secretário Arnaldo Jardim, que nós nos conhecemos há muitos anos e conheço a competência do Arnaldo. Sempre foi um homem muito probo, isso engrandece a política nacional. Ao lado também do Misael, que é um outro advogado do rolo também, eu fico feliz e honrado por tê-los ao meu lado. Você, bom, ser jornalista já é uma vocação muito grande. Agora, ser jornalista dedicado a jornais de bairro, como é o teu caso, é uma dedicação maior ainda, mais intensa. Eu tenho comentado, eu sou um operário da notícia, né? Gosto, amo do que eu faço. O Jornal da Zona Leste tem 43 anos, fez agora dia 9 de julho, e ainda na presidência do Sindicato das Editoras de Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo, que isso me deixa ainda mais feliz e com muita responsabilidade, porque eu não lidero, sem demérito a nenhuma categoria profissional, mas eu lidero uma categoria de jornalistas que bem informados, são bem antenados e já há 18 Culpado anos... de tudo nos últimos anos. Tudo que não... Zancopé, mas hoje nós temos que cantar parabéns para o Cimino, hein? Sim, já já a gente vai falar da Moca que ele redescobriu, né? Então, tudo isso me deixa muito feliz. Tenho tido parceiros maravilhosos, jornalistas da melhor qualidade, gente muito responsável, que engrandece a imprensa do município de São Paulo. Doutor Misael Antônio de Souza, prazer tê-lo aqui, Misael. Prazer nosso, uma satisfação muito grande estar ao lado do secretário, deputado Arnaldo Jardim, e fico feliz, secretário, com essa notícia do senhor ser eleito presidente nacional dos secretários de Agricultura, porque nem tudo está perdido nesse país. Temos um homem que sabe o que está fazendo, que tem conhecimento, que tem responsabilidade, principalmente para a nossa agricultura, que é tão sofrida, é tão combalida, e as autoridades não param um minuto para verificar que nós estamos pagando a conta externa do país. O PIB do agrobusiness, qualquer pessoa sabe que é um dos maiores desse país. E o governo ainda aceita ou reluta em não liberar mais recursos ainda para o agricultor. Nós estamos numa discussão que vamos, daqui a pouco, se o Zancopé me permite, falar sobre armas e sobre desarmamento, que é uma injustiça brutal que estão cometendo contra o fazendeiro, contra o homem do campo, né? E o senhor, como secretário, pode ajudar o agricultor do Brasil, porque o Brasil não existe um país melhor do que o nosso, não existe um país melhor do que, em termos de produtividade, o nosso. E fico feliz por termos o senhor lá como presidente, porque o senhor vai iluminar aquelas cabecinhas ocas que lá estão. Misael, eu costumo anunciar o Misael como filho orgulho de Ribeira do Pombal. Né? Pode ser. Tudo isso que ele falou, a luta dele é em Ribeira do Pombal. Sai daqui, vai ao interior da Bahia e se dedica lá à agricultura com o mesmo entusiasmo que ele usa a palavra. Mas está, aliás, desde ontem, né, as televisões mostrando, hoje os jornais detalhando sobre as manifestações ontem em 205 cidades de todos os estados do país em protestos contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Segundo a PM, aí é uma discussão interessante, né? Porque a PM dá um número que ela diz ser oficial e Mas a diferença é muito grande desses números apresentados. Mas é só... aí os métodos de contagem, né? Sim, são sim. diferentes. Mas a Paulista cheia e falam que tem pouca gente. É complicado, né? Isso, cara. Paulista não cabia mais ninguém. Na PM diz tanto... Tem pouca gente, né? Fala, não, tinha pouca gente nos protestos, Paulista é lotado. É complicado, né? Esse é o número que... Aí Aquele negócio do copo que tá metade cheio, metade vazio, né? Um olha, tá metade cheio, outro olha, tá metade vazio. Dependendo da manifestação, tem 3 milhões de pessoas na Paulista. Né? Quero saber onde cabem aqueles 3 milhões que eles anunciam. Né? Mas independente de quanto teve ou quanto não teve, né? Todo o Brasil,
os manifestantes pediram a renúncia ou impeachment da presidente, cobrando o fim da corrupção. O detalhe que chamou a atenção de todos é que, pela primeira vez, o ex-presidente Lula e também o atual presidente do Senado, Renan Calheiros, foram fortemente criticados, mas principalmente o ex-presidente Lula foi alvo das críticas ao lado daquelas que eram endereçadas à presidente Dilma Rousseff. Arnaldo Jardim, Cimino, Rolo, Misael, quem pode se manifestar sobre a manifestação de ontem? Olha, eu fui ontem à Paulista, né? E vi um clima lá, primeiro se ressalte, de muita civilidade e participação. É muito importante isso, porque quando se reúne milhares de pessoas, você tem ali um caldo de cultura para que o excesso possa ocorrer, algum tipo de problema possa surgir. Então, primeiro, saltou aos meus olhos isso. Segundo, achei que tinha muita gente. É difícil entrar nessa conta aí. Eu só queria ressaltar que as manifestações essas, até por não terem um momento, como tinha o comício das diretas, eu participei na época, muitos de nós acompanhou, o nosso Rolo é mais novo aí, mais jovem, tá certo? Não, mas eu acompanhei também, também. Então, na comício das diretas, você tinha um determinado horário, ali as pessoas falavam, né? Sim. Não é a característica dessa manifestação. São vários carros de som, pessoas ficam falando, não tem, então, uma determinada hora marcada. Então, o fluxo de pessoas, talvez esse número seja uma fotografia num instante, mas se você pegar todos que passaram, teria uma outra questão. Agora, eu acho que é maior do que o número. A discussão está muito nessa questão da quantidade. O número é irrelevante, né? Eu acho que ele tem pouca importância mesmo, né? Qual é a característica? Primeiro, deixou evidente que há um processo de insatisfação e ele é crescente. Hoje, aqui na pauta que você nos propôs, daqui a pouco nós vamos falar da economia. E não dá para ver as coisas dissociadas, né? Nós temos uma relação política e tem uma situação econômica objetiva que aumenta a insatisfação. Segundo, ao contrário de outros momentos, houve muita ênfase na questão da presidente. Havia ali uma manifestação, cartaz de próprio punho feito pelas pessoas em cima da presidente e pela primeira vez o Lula entrou de uma forma mais enfática ali na manifestação. Fizeram até um bonequinho em homenagem a ele lá em Brasília, né? Um bonequinho. Então eu acho que isso dá o tom, né? Alguns dizem, olha, o número arrefece um pouco a crise, porque se fosse maior, poderia acirrar, não. Eu acho que não é bem isso, acho que o que vai acontecer ao longo da semana, há novas delações premiadas aí sendo anunciadas, né, que devem ser divulgadas, há depois todo um debate na Câmara dos Deputados e a própria questão da estabilidade da semana passada, da relação do Renan com a presidente Dilma, eu acho que é meio você acreditar que água e azeite podem conviver por muito tempo em harmonia. Acho que são coisas diferentes e a realidade vai mostrar isso. Mas acho até, se me permite, secretário, e o bonequinho estava escrito 13171. Só faltava aquela famosa frase, Lula lá. Ou seja, 171, Lula lá. Que o juiz Moro tenha conhecimento dele lá, né? Porque até então ele estava impune, ninguém mexia com ele, ele saía, não sei de nada, nunca ouvi, não participei, não autorizei. Como é que nós podemos, como é que pode menosprezar tanto a inteligência do brasileiro de que ele não conhecia o que acontecia no governo dele? Isso é uma imbecilidade da parte dele. Então, Lula lá, eu acho que agora se aplica bem com essa Operação Lava Jato e outras investigações que virão no futuro. Rolo. O que também marcou a semana passada foi o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação que visa, lá nos termos do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, apurar abuso do poder econômico, corrupção e fraude. E nessa ação que retomou o julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral, com já 2 votos concretos já anunciados para dar continuidade, para processar essa ação, para instruir a ação.
contra um voto da relatora que acabou votando contra, mas já tem lá pelo menos mais um ou dois que já estão sinalizando. Então, tudo indica que essa ação no Tribunal Superior Eleitoral de impugnação de mandato eletivo, que está alegando basicamente que o dinheiro desse escândalo da Petrobras foi utilizado para Caixa 2 em campanha eleitoral, e esse Caixa 2 em campanha do eleitoral é abuso do poder econômico, está falando também utilização indevida de sindicato, que isso, infelizmente, pauta algumas campanhas do Partido dos Trabalhadores, e isso vai ser discutido lá. A hora que começar a ouvir esse povo, Zancopé, esses delatores que estão sendo ouvidos pelo juiz Sérgio Moro, lá no Tribunal Superior Eleitoral, o estrago vai ser enorme, porque Tribunal Superior Eleitoral não caça só a Dilma, caça o Temer junto. Caça a chapa. Caça a chapa. A chapa é una e indivisível. Agora, me preocupa isso em termos de instabilidade econômica. Todo mundo quer que o país saia da crise e o que acontece? Agora, indo um pouquinho para o direito do consumidor. O que está acontecendo de golpe agora nessa época de crise, maquiagem de preço, o preço está no caixa está um valor, na hora que na prateleira está um valor, a hora que você passa no caixa está outro valor. Então a gente precisa ficar de olho com essa questão de preços. Os preços estão subindo muito, estão maquiando, estão colocando a embalagem do produto, diminuindo a quantidade para não ter que aumentar tanto o preço. Esses abusos no direito do consumidor estão acontecendo, né? Como crise como essa, fazia tempo que eu não via. Eu lembro que eu ia comprar o ping-pong, o chiclete ping-pong, ia comprar com o mesmo dinheiro do dia anterior, estava triplo do preço. Eu estou com medo de chegar nessa fase aí que o meu filho não viu. Eu estou com medo da gente chegar nessa fase. Simino. Eu acho a desesperança, né? As duas pesquisas, né, tanto da Polícia Militar quanto da Datafolha, precisaria ouvir o Datapovo, né, para sentir um pouco mais do que só fora Lula, fora Dilma. E a gente tem a sensação, embora há uma ação legal da delação premiada e tudo mais, mas na realidade, o que acontece? A delação premiada incentiva o fulano a usurpar do dinheiro público. Porque se eventualmente der certo, ninguém fala nada. Se não der certo, eu vou na delação premiada e ainda tenho algumas benécias. E quando a gente fala desesperança, não é a falta de esperança, não é a falta de esperar, é do verbo esperançar, não é? É falta de esperança mesmo, né? A gente está cansado. O povo, você olha do lado assim do carro, o camarada está com cara feia. Então, ele está muito tenso, a gente percebe, todos tensos. Ontem, no jogo do Juventus, ontem o Juventus jogou com o São Bernardo. Então, e eu via as pessoas vão para o estádio, ainda bem que lá na Rua Javari, no nosso estádio Rodolfo Crespo, todo mundo vai com a família e tudo mais, mas o semblante das pessoas, o semblante tenso. Isso é muito ruim para todos nós, né? Arnaldo Jardim, uma pergunta específica que também pode ser. Eu gostaria de entender uma coisa. A presidente ontem anunciou que se reunia com o seu staff para analisar as manifestações. Eu fico tentando entender que tipo de análise pode ser feito. O que pode ser feito? Aí anuncia, não, vamos analisar as manifestações. Eu não consigo entender. Você, como político, talvez possa esclarecer melhor. Primeiro, para corrigir bobagens que haviam feito anteriormente, né? Porque quando houve a primeira manifestação... duas manifestações, foram feitas Não, mas aí deram análises, entrevista, né? O José Eduardo Martins Cardoso deu uma primeira? entrevista, né? O José Eduardo falando uma coisa, o Miguel Rosseto falando outra, que ao invés de botar Inflamou. água, tá certo? Eles inflamaram, botaram gasolina naquilo que E houve. o Miguel Rosseto era estava uma em primeira ascendência questão. naquela época, está sumido até hoje, né? Ninguém mais ouviu falar nele, né? Então, eu acho que ela tinha essa intenção de primeiro corrigir e dar uma ordem unida ali para um governo que está muito fragmentado, né? E segundo, eu acho que seria correto. Sabe por quê, Zancopé? Porque ela é dirigente do país. Vão 800 mil, é o cálculo mais conservador, pode ser que seja mais isso, de pessoas foram às ruas.
a maioria delas concentrada em falar da presidente. Poderia ser, não ontem à noite, mas é natural que um dirigente do país diga algo sobre isso. Tem que falar para as pessoas que foram ou para as outras pessoas. O que é anormal, eu acho que é o contrário. É, hoje, o governo tentar mudar de assunto e não dar nenhuma resposta. Isso que é muito estranho. Algo? A OAB se manifestou. Eu concordo nesse sentido, tá precisando falar. A OAB disse que esperava um pedido de desculpa, Isso, né? isso. Não, Mas se eu manifestou. eu espero mais, eu espero que as coisas melhorem, que tenha um plano concreto, mas parece que saquearam muito o Brasil, que fizeram com a Petrobras, que o BNDES também tá destruído. Aí a gente vê, o BNDES deu dinheiro para país, deu dinheiro para Cuba para construir o porto, e aí quem constrói o porto é justamente a empresa que está no Petrolão, e aí tem palestra para o Instituto Lula, o valor da palestra é um absurdo. Então, as coisas vão... E é natural que as pessoas vão até mesmo ao estádio de futebol para se divertir, fiquem amuadas. Não tem como não ser pessimista num cenário como esse, porque os bancos estão dizendo que demora aí no mínimo 3 anos para recuperar a economia, a agricultura que já estava triste, com falta de dinheiro, agora está mais difícil, crédito rural, enfim, tá complicado. Vai o dinheiro para onde não tem que ir, onde precisa, não vai. Simino. Eu posso dar mais um palpite aqui, até como uma provocação a todos que estão aqui na mesa, que é um grupo muito especial de pessoas experientes, pensam o país. Eu escrevo um artigo por semana, meio assim, para prestar contas daquilo que faço e tal. E o da semana passada, ele tinha até um título, vou repeti-lo. Ele diz, ir além da conjuntura. Eu estou muito preocupado, Rolo, você pegou um gancho aí, a situação econômica por água abaixo, a questão da governabilidade do país comprometido. Eu estou sentindo uma falta danada, faço a meia-culpa, e acho que são de todos que se pretende liderança, de nós não estarmos discutindo a situação mais profundamente. Tá certo? Porque o que a situação econômica evidencia? Não é só o problema de ter um desemprego e ter a inflação, que são evidentes, saltam aos olhos. Mas evidencia que, quando a Dilma fez o artificialismo do controle do preço do combustível e da energia, ela introduziu um desarranjo, tá certo? Que é muito grave. Que as políticas sociais de transferência de renda revelaram que ela não criaram uma cidadania. As pessoas foram para um determinado patamar de consumo e essa crise está levando as pessoas para baixo, tá certo? Você não ficou uma coisa residual. Esse debate de questões estruturais do país não está acontecendo. A própria questão da punição, nós estamos discutindo, afastar, tudo mais e tal, mas ela teria que ir um pouco adiante. Claro, tem que voltar o dinheiro para o cofre público, né? E não vai adiante. Quer dizer, esse critério de governança, de você ter pessoas que são indicadas politicamente para determinadas empresas, para preencher espaço, isso precisa mudar. Claro. Você precisa ter um outro sentido, porque senão você tira o A, vai passar um tempo, daqui a pouco volta o B a fazer as mesmas coisas. Essas autarquias... Se você não fizer estruturas, modificações mais estruturais. Essas autarquias federais acabaram virando verdadeiros cabides de emprego. Precisava ter pessoas técnicas, por exemplo, você vê a ANAC, você vê a Anatel, colocam pessoas lá por questões meramente políticas e o que precisa ser feito não é feito. Uma coisa, deputado Arnaldo, que está me preocupando muito, eu faço a parte de Tribunal de Contas aqui no estado de São Paulo, e as contas municipais estão arrebentando, diminuiu o FPM, né, e diminuíram os repasses federais. Os prefeitos não estão conseguindo, porque mantém a despesa com o pessoal e as contas, os repasses federais, os repasses estaduais diminuem, aí o que acontece? O limite de pessoal estoura, não tem dinheiro para aplicar na educação, vai começar, todos os municípios vão estourar em contas, já tem notícias nesse sentido, isso é bastante preocupante também. Não só os municípios, como os estados. Você veja que no Rio Grande do Sul, eles já estão pagando o salário do funcionalismo. Justamente, não estão conseguindo pagar, né? verdade. Então, isso é gravíssimo, né? E eu acho que se a moda pega nos demais estados da federação, que não está longe, a coisa vai... Calote, né? Um problema sério. Eu preciso ir para o intervalo, daqui a pouquinho nós retornaremos com o Gente que Fala.
Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está conosco pelo Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, nosso blog gentequefala.com.br. Conosco hoje, deputado federal Arnaldo Jardim, o advogado Arthur Rolo, o empresário Misael Antônio de Souza, jornalista e empresário Antônio Carlos Simino. Simino, e o Juventus ganhou? Ontem, infelizmente, perdemos de 1-0. A Moca faz 459 anos, eu não entendo, porque até bem pouco tempo ela não tinha não tinha essa 200 idade. anos. Isso, até 1980. É gato agora ou não? Ou era antes? 1985, nós comemorávamos 117 anos de bairro. Uau! E era comemorado a um domingo de outubro, não sei quem tinha amizade com o pessoal do Exército, e eles levavam para lá aqueles canhõezinhos pequenos, 3 canhões, e detonavam isso às 7 horas da manhã. E o povo, na segunda-feira, ligava lá para a redação, né, que tremilicava tudo, né, as peças dentro das cristaleiras e tudo mais. Bom, e aí eu e mais um grupo de amigos, achávamos que era impossível a Moca ser
com a proximidade que tinha da Praça da Sé, Padre Anchieta, o Padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas, demorarem mais de 350 anos só para descer a rua Tabatinguera. Não fazia sentido isso. Aí reunimos um grupo de estudos e achamos até a data oficial, que é dia 17 de agosto de 1556, ou seja, dia de hoje. E a Moca se sente honrada por estar aqui. Nós estamos falando, os moquenses, os nossos amigos. Então era o seguinte, por que o nome Mooca, né? Que todo mundo, poxa, Cimino, você que conhece toda essa história. Então, os índios e os jesuítas tinham apenas 2 rios para se abastecer, um córrego pequeno ali na zona do mercado, mas os 2 rios principais, que era o rio Anhangabaú, né, que é a Garganta do Diabo, né, chama-se, e o rio Tomoteraí, que é o atual Tamanduateí. Então, o Anhangabaú, com uma água salobra, uma água muito ruim, as margens do rio arenosa, e não tinham condições de fazer nada. Ao contrário do rio Tomoteraí, que tinha uma água de excelente qualidade e as margens de um barro excelente, onde os índios faziam as suas ocas. Por isso o nome do bairro, Mooca. Mó faz, oca casa. Então, e as tabas que eram construídas ali na região, inclusive com os guaranis e toda a linhagem indígena. Então, o bairro oficialmente foi, dia 17, foi decretado até pelo padre Manuel da Nóbrega, que reconheceu o bairro da Moca, e é o bairro mais antigo do Brasil, o bairro da Moca. 459 anos de tradição, comemorados hoje. Com muito canole. E amanhã, com muito canole, né? Muito canole. Lá no estádio São Antônio hoje ele tem até, está com assessoras lá vendendo canole. E amanhã inaugura o Teatro Arthur Azevedo, que passou por uma reforma muito grande, foi fundado em 1954, que é uma obra espetacular, um teatro de excelente qualidade, uma das melhores acústicas de teatro do Brasil, que fica lá na Avenida Paz de Barros. Deputado Arnaldo Jardim, atual secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, nós tivemos o 14º Congresso Brasileiro de Agronegócio. Você fez referência há instantes sobre ser presidente, né, o que é que os secretários de Agricultura... É um Conselho Nacional. Ele reúne os secretários da Agricultura de todos os estados, a COPER, e nós nos reunimos lá para debater questões como o Plano Safra, ou seja, o financiamento, a questão do seguro agrícola, normas de registro de defensivos agrícolas e insumos. Eu daqui a pouco vou sair aqui do programa, vou abrir também um congresso brasileiro que nós estamos fazendo hoje dos diretores e distribuidores das revendas exatamente de insumos agrícolas. A Andave vai fazer agora o seu congresso, começa hoje, durante 2 dias aí. O que nós debatemos nesse congresso especificamente? Teve lá o governador Geraldo Alckmin e São Paulo cedia esses grandes congressos. Houve um período anterior, Carlos Zancopé, amigos aqui do Gente que Fala, que São Paulo era o maior centro de produção agrícola, agropecuária do Brasil. Hoje, obviamente, nós não somos o maior. Nós ainda somos os que mais produzem açúcar, etanol, suco de laranja, borracha, peixe, naquilo que é criado em tanques-redes, também somos os maiores produtores, amendoim e algumas outras culturas também. Mas nós somos o maior centro de produção do conhecimento. Então, cabe a mim uma responsabilidade muito grande. Aqui, por exemplo, bem próximo aqui dos estúdios onde nós temos aqui o nosso biológico, aqui na Vila Mariana, que é um centro maravilhoso de estudo de sanidade, de cuidados, né? Uma referência, inclusive internacional, né? Nós temos o Instituto de Zootecnia, é o maior fornecedor de sêmen bovino para a raça Nelore, que é a grande raça hoje de criação do Brasil. Nós temos o Instituto Agronômico, que foi fundado lá em Campinas, ainda continua lá, mas tem unidades em todo o nosso estado de São Paulo. Então, tem a Luiz de Queiroz, né, que é um centro de excelência lá em Piracicaba, né? A Escola de Agronomia Luiz de Queiroz, isso que o doutor Arthur Rolo se refere, hoje ela surge como um órgão da Secretaria.
E ela não depois se sabia. transformou numa escola autônoma e hoje é ligada à USP, né? E é considerado realmente um local de formação, tanto de graduandos como hoje centro de pesquisa na área de solos, particularmente, com muita desenvoltura, toda a questão que diz respeito à produtividade agrícola e assim por diante. Arnaldo. Enfim, nós temos aí o agronegócio como um negócio que está segurando ainda a marimba, né? Era Nesse isso exatamente período que eu ia de colocar para economia. você. Diz que o Brasil só não está numa situação pior porque o agrobusiness, vamos usar um termo mais chique, o agronegócio é que segura a economia brasileira. E você disse que São Paulo já teve um expoente maior, mas continua a ser importantíssimo na economia questão da do produção Sim. científica, na produção do conhecimento e como centro de negócio. Então, por exemplo, nós não temos o maior rebanho do Brasil, mas São Paulo é o maior polo exportador de carne bovina ainda do Brasil, porque esse A parte processo industrial, aqui né? se escoa a partir daqui. E os dados são esses, né? Nós estamos vivendo uma situação, tudo indica um recuo da economia de -3 ou -2 esse ano. Nós estamos andando para trás. Se fôssemos depender só da indústria, do comércio, o recuo seria ainda maior. Então, no que diz respeito à atividade, sustentar ainda o nível de emprego e superávit comercial é o setor agropecuário que tem segurado. Portanto, nós defendemos o quê? Que esse setor, que é onde nós temos vantagem competitiva em relação ao resto do mundo, é que mereça a prioridade das atenções de governo. O Cícero de Itapevi diz aqui, olha, devido ao panorama de ontem, não resta mais dúvida, é material suficiente para o procurador-geral tomar uma providência. Impeachment já, diz o Cícero de Itapevi. Haveria condições do advogado... Aí que Rolo. tá. Ele tá para ser reindicado, quer dizer, ele foi indicado, vai ser sabatinado e etc. Vamos ver como é que vai se portar o Senado. Mas eu acho que o momento político do Ministério Público também não é de impeachment. Eu Vai acho que se ser vier algum... sabatinado por aqueles que ele está acusando. Então, não vejo um momento No político Senado é assim. para isso em termos de Procuradoria da República. Agora, tem uma série de pedidos de impeachment lá com o presidente Eduardo Cunha, que estão sendo processados, e tem essa ação do Tribunal Superior Eleitoral, que por mais que se demore, a hora que pegar fogo, vai dar dor de cabeça. O Adriano Santos diz aqui, o Brasil está caindo pela tabela, e não é no futebol, hein? Na economia, governo Dilma, o pior de todos, fora Dilma, diz o Adriano Santos. O Helder Campos diz, já se passaram 96 horas da chacina de Osasco e até agora a Polícia Paulista não conseguiu achar culpados. Não seria interessante que o secretário de Segurança pedisse ajuda à Polícia Federal ou mesmo ao FBI? Pergunta o Helder Campos. Doutor Misael. A Polícia Federal já tem atribuições demais. Assim, Já está. Nem pensar nisso. Pra você ter uma ideia, a Polícia Federal ela tem guardado cerca de 5 containers. Lembra que o governo convocou a população para o recadastramento das armas? Sim. Até hoje eles nem expediram e nem digitaram. Vai ter uma audiência pública sobre isso na Assembleia Legislativa? Vai. Eu queria aproveitar, Zancopé, e agradecer o Fausto por essa oportunidade, mas eu queria também convidar a população de São Paulo que na próxima sexta-feira, dia 21, às 14 horas, existe lá uma comissão que está elaborando o projeto de lei para revogar o Estatuto do Desarmamento. E quero deixar patenteado que eu não sou favorável à corrida armamentista. Eu sou favorável à preservação do direito do cidadão e menos interferência do Estado na vida privada do cidadão. Então, essa audiência pública ouvirão os deputados federais envolvidos nesse assunto, para ouvir as pessoas, para levar sugestões para o projeto, porque realmente o Estatuto do Desarmamento nada acrescentou para a sociedade e penaliza o cidadão de bem que nada tem a ver com a criminalidade. Imagine o senhor, secretário, que aquele sitiante que está lá na sua rocinha, ele tem uma espingarda lá por uma questão de necessidade, até de sobrevivência. Mas ele hoje, pela nova lei, devido a o contido no Estatuto do Desarmamento,
ele está preso em flagrante delito se ele exibir essa arma para algum estranho que, por acaso, venha adentrar a sua propriedade. Uma coisa mais estapafúrdia que existe. E não tem polícia para chegar nessas propriedades, né? não. Tem 3 policiais para 150 quilômetros no interior de São Paulo. Quando existe o policial, porque nós não vamos longe. Nós temos um município aqui, Ibiúna, que está a 70 quilômetros de São Paulo. Ibiúna é completamente desprovido de segurança pública. Lamento, apesar do esforço do governo do Estado, apesar do esforço do governador-geral, do secretário Alexandre, mas Ibiúna precisa urgentemente uma reestruturação. Estávamos lá fazendo uma reforma na delegacia, não sei porquê, está há 2 anos e meio aquilo parado, e a população pedindo socorro, e não tem, porque os órgãos de segurança pública do município estão falidos, E literalmente. os moradores de lá são famosos. Se eles se empenharem, eles não conseguem algo assim. Lá tem Então, um staff fantástico de proprietários lá. Eu queria conclamar a população a comparecer aqui na Assembleia Legislativa na próxima sexta-feira, dia 21, às 14 horas, para sugerir, para reivindicar o seu direito, a preservação do seu direito, porque se nós não revogarmos o Estatuto do Desarmamento, nós temos mais de 70% da população brasileira sujeita a ser presa em flagrante delito, sem direito à fiança, que é o mais grave. Então, esse estatuto, nenhum benefício trouxe à sociedade, exceto aos defensores do desarmamento, que era o Viva Rio, que o seu dirigente, o Denis Misley, foi preso por estar envolvido com armas ilegais, e o dirigente do Rio de Janeiro, que era o representante deles, também era um fornecedor de armas ao narcotráfico do Rio de Janeiro. Lembrando que desde o primeiro governo Brizola não se expede Porte um de armas porte na de cidade armas, do Rio por de isso que é Janeiro. uma cidade pacífica. Perfeito, eu queria ouvir o secretário. Secretário, se ele se manifestar, eu interrompo. Então, primeiro, sobre o nosso telespectador, eu acho que ele tem toda a razão de cobrar essa questão da apuração. A chacina foi muito grave, né? Uma morte é grave, mas foram 18, é uma situação seríssima aí. Eu quero só dar um testemunho aqui, viu, Zancopé, do quanto o governador está preocupado e empenhado com isso. Ele passou a dar uma prioridade grande. Hoje, pela manhã, fez inclusive um anúncio de uma recompensa e solicitando que aqueles que tenham informação, que auxiliem a polícia nesse sentido. O Ministério Público também de São Paulo criou uma força-tarefa para atuar nesse sentido. Eu acho que nós temos que ir até o fundo aí nesse esclarecimento. Isso é muito importante. Segundo, na questão rural, aqui na minha pasta específica, dizer de 2 coisinhas só que nós estamos pensando para fazer isso. Tem 2 tipos de delitos. Tem um pequeno roubo, tá certo? Todos são sérios, todos desalhados. Mas a pessoa roubar ali um animal, ou de vez em quando mata e já descarna ali, leva a carne. Mas estão roubando boi, estão enfiando no caminhão, então, tá feia a coisa, né? Então tem esse daí. Nós estamos estudando, inclusive estou dialogando aqui com o nosso secretário, que é muito operoso, o Alexandre Moraes, para a gente criar como se criou aquele regime de dar uma suplementação salarial, a composição para policial militar poder fazer uma hora na zona urbana. Nós estamos estudando para isso, para recompor a questão da patrulha rural. É um caminho que está sendo estudado. Espero poder voltar aqui um dia e trazer notícias mais efetivas. E segundo, tenho experiência, vou até dar endereço, foi feita pelo prefeito de Botucatu, tá certo? Foi muito importante, que ele instituiu o CEP rural, ou seja, conseguiu fazer um entendimento, o sindicato participou e ali se localizou por georreferenciamento, GPS, para ter todas as propriedades, que um dos problemas para chegar, e é verdade, tem uma limitação de pessoas e de materiais, é que você não sabe, né? Não sabe a localização. Você vira ali na primeira, depois você vira na esquerda, não tinha uma localização. E de madrugada então, isso deu fica difícil. uma eficiência grande, particularmente para combater, aí entre a inteligência, as coisas mais complicadas. Porque uma coisa é roubar, tá certo? Uma roupa que está no varal. Outra coisa, roubar um animal, já é mais complexo. Mas outra coisa muito mais complicada é você levar uma colheitadeira. Tá certo? Que você precisa botar num caminhão, prancha, para transportar, que custa R$1,5 milhão de reais. Que todo mundo vê são saindo. roubados. Então, aí são quadrilhas sofisticadas, até porque quando
rouba é porque tem um comprador, né? Então, agora, recentemente, se desvendaram alguns casos que foram encontrados em outros estados, algumas colheitadeiras, e se desmantelou uma Hoje em dia mas tem há GPS outras. também, a colheitadeira, fica um pouquinho mais fácil de localizar, né? Mas o que nos assusta, secretário, com maior intensidade, nós temos um hotel aqui na região de São Roque, eles entraram em 12 pessoas e renderam todos Em os Itu recursos. também entraram. Eu cedi a minha propriedade para uns amigos no 1º de maio passado, estavam lá 30 pessoas. Eles invadiram a propriedade e limparam todo mundo, agrediram crianças, quer dizer, não tem limite a situação. Eu acho que uma das coisas que o governo deveria se preocupar, e se serve como sugestão para o senhor que está desenvolvendo esse trabalho, é intensificar os meios de comunicações. Telefone que funcione. Se não é o telefone, é o rádio. Se não é o rádio, é o celular. Enfim, intensificar os meios de comunicações e liberar, por exemplo, de qualquer imposto, câmeras para os sitiantes. Eu estive aqui num programa, uma época, com o diretor do France Café, e ele me disse que para combater a criminalidade e a corrupção seria câmeras e gravador. É que câmera ajuda E na investigação. cada dia né? eu chego à conclusão que ele tem esta possibilidade. Porque o sitiante, secretário, ele não tem dinheiro para comprar um sistema de câmeras de alarme. Mas vai resolver? Não, mas ele vai ficar mais tranquilo, porque hoje é um êxodo Vai muito inibir, sensação né? de- Inibe. A é sensação um de êxodo segurança. muito grande da área rural para os grandes centros. E os grandes centros não estão crescendo, eles estão estufando sem qualquer estrutura. Ou seja, aquele prazer que você tinha de ir ao sítio no final de semana, não existe mais esse prazer. Justamente. Você se sente inseguro, você se sente impotente, porque se você quer levar uma arma da sua casa para a sua propriedade rural, o estatuto proíbe e você vai preso. Se você quer ter uma arma lá no sítio, você não pode, porque tem que renovar a cada 3 anos o seu registro, e é uma camisa de força para você renovar o registro da sua arma. A Polícia Federal absorveu o controle de armas sem nenhuma competência, tem que voltar ao Estado, secretário. O controle de armas, nós temos a Divisão de Produtos Controlados, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, sempre desenvolveu um dos melhores controles do país. Não, foi para a Federal, ficaram punidos o cidadão de bem e impunes o cidadão. E hoje só estão circulando as armas ilegais. O cidadão de bem não pode levar sua arma no seu carro com a sua família para a sua propriedade rural. Tem que ser revisto isso. Daí é que vem a audiência e daí é que vem a sugestão das câmeras para as propriedades rurais. Gostei muito das duas sugestões. Obrigado. Câmaras e sistema de comunicação, apoio para Fantástico. isso e a questão tributária. Eu vou levar essa discussão vamos dentro do construir governo. mais bases. Meu Deus do céu, como é que você pode ficar numa casa e você não ter um meio de comunicação? Você tem que andar 4, 5 quilômetros para atingir. Nós estamos em São Paulo, o estado de São Paulo, a Ibiúna está aqui a 70 quilômetros, menino. E você não tem. Não, e não tem Boituva onde Boituva apelar. tá igual. Só dar um testemunho, eu sei que o Zé Campé quer avançar, mas eu tive um cavalo, secretário, furtado, um condomínio fechado na cidade de Boituva, minha mãe tem casa lá, entraram na casa da minha mãe 2 vezes, levaram tudo que tinha dentro, na casa de todo mundo, e aí eu fui na delegacia, tem 3 investigadores para um raio de 150 quilômetros, quer Acabou dizer... o prazer da gente sair final de semana. Levaram a Acabou galope. o É. prazer. A Mércia de Itaquera, na capital paulista, na Grande São Paulo, vivem mais de 16 milhões de pessoas. 135 mil segundo Datafolha, ou 300 mil segundo a PM. Não é pouca gente, diz a Mércia de Itaquera. Com certeza, é isso que nós comentamos. O deputado Arnaldo Jardim dizia que o número é irrelevante, Mércia. O importante é a manifestação em si. Lecido Paraíso Simino, uma revista semanal que já foi mais importante, tem sede na Marginal e está perdendo leitores e assinantes a cada vez mais fina. Será que as revistas semanais estão perdendo cada vez mais espaço porque não se adaptaram aos novos tempos das redes sociais? Lecido Paraíso, você tem 1 minuto só para responder. Hélice, você tem razão. Você ouviu o que o Zé Copé falou. Eu tenho 1 minuto apenas. Você tem toda a razão. Por isso que os jornais de bairros estão crescendo. E falando nisso, aproveitando o pouquinho tempo que eu tenho ainda, esse ano nós estamos comemorando 120 anos de jornais de bairros. O primeiro jornal de bairro. Está na hora de se criar também nos jornais de bairro uma rádio comunitária.
É verdade, Porque é verdade. não podemos Jornal, Misael. Não, uma rádio Jornal, também. Misael, Uma jornal. rádio também. Jornal já é difícil, você Não, quer ampliar. Mais uma rádio. O povo tem que ser informado. E lá nós vamos convidar o Zancopé e toda a Fausto equipe, o Camunha. Fausto Camunha, para ser os nossos parceiros. Sim. E lá a gente fala. Claro. O deputado Arnaldo Jardim, o Jaime do Jardim Bom Filioli, por falar em renovação política, há quantos anos o deputado Roberto Freire é presidente do PPS? O deputado Roberto Freire é presidente do PPS há 26 anos. E é um excelente presidente, Jaime, desculpe Desde que foi aí fundado. dizer, né? O Roberto Freire o PPS é o sucedâneo do antigo PCB, né? Então, essa transformação foi por ele liderada e acho que o tempo, para alguns, é uma coisa que se mantém artificialmente, né? Mas o Roberto Freire aí, desculpem aí, mas é uma pessoa que se mantém muito atualizado, né? Tem uma mentalidade muito jovem. Acho que as coisas devem se medir não pelo tempo, mas pela postura que tem as pessoas, né? Eu acho que o PPS está muito bem dirigido pelo Roberto Freire. O Antunes do Brás diz, por que será que o senador por Goiás, Ronaldo Caiado, preferiu as manifestações em São Paulo e não em Goiânia? Ou ele já sabia que a manifestação lá teria menos de 1000 pessoas, diz o Antônio do Brás. A gente tem que perguntar para o próprio Ronaldo Caiado. A gente não Mas tem nem um problema autorização. também nessas manifestações, 10 segundos, Zancopé, com o calor, né? Em Goiânia, por exemplo, o calor é de rachar, em Campo Grande, lá em Cuiabá, ninguém Pode consegue ter. sair. Né? Copacabana estava cheio. Arthur Rolo, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Vocês nem perceberam, mas Já o foi o tempo tempo. já foi. Muito Um obrigado, Zancopé. É um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos os demais integrantes na mesa e voltaremos quando quiserem. Misael, repete para a gente, sexta-feira na Assembleia Legislativa. Dia 21, às 14 horas, auditório Franco Montoro, audiência pública para discussão do novo projeto de lei que fala sobre a legalização de armas e registro de armas de fogo. E, se aprovada, a revogação do Estatuto do Desarmamento, que a sociedade não precisa dele. Misael Antônio de Souza, o filho orgulho de Ribeira do Pombal. Simino, um abraço, Simino. 459 anos de tradição na Moca. Parabéns Simino pelo fala teu da empenho. Moca, eu falo da minha Ribeira do Pombal. Claro, Sim, claro. sim. E a gente tem que falar com orgulho, né? Claro. Um abraço, Então, muito Simino. obrigado a todos. Deputado Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, agradeço a tua gentileza de ter inserido na tua agenda, que é bastante intensa, o nosso Gente que Fala. Eu quem agradeço, viu, Zancopé? Agradeço a você, a toda a produção, querido Fausto Camunha. Agradeço o privilégio de estar com essa bancada tão especial, qualificada, e voou o tempo, né? Tempo nem percebeu. bom, discussão substantiva, todos aqui com opiniões, com qualidade. Foi um prazer imenso. Espero que a gente possa mais vezes estarmos juntos aqui. Um abraço a todos. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.